Graça e paz, irmãos. Meu nome é Fausto Araújo. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. É um questionamento de uma pessoa, né, e outra ficou muito interessada em saber a resposta, até colocou na rede social, né, do Diogo. Depois o Paulo Henrique também ficou curioso referente a esse tema. E a gente vai falar sobre apóstolo, sobre a questão de apostolado hoje em dia. Sabemos que tem aparecido ultimamente bastante gente se intitulando apóstolo, pessoas que defendem essa ideia. Eu sou contra, desde já falo que sou contra, mas não é uma ideia, eu não sou contra simplesmente porque eu acho que tem que ser contra, tá? É porque existem alguns critérios para ser apóstolo. E vamos lá o que a Bíblia diz. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia aí. No primeiro texto que eu vou fazer referência é lá em Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia para a gente poder saber se pode ou não haver apóstolo hoje, tá bom? E o título desse vídeo aqui, eu vou colocar assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Você pode falar assim, irmão, você quer que o pessoal morra? Não, irmãos, não é nada disso. É que você vai perceber que os verdadeiros apóstolos são aqueles que hoje descansam no Senhor, ok? Vamos lá. Qual é o critério? O primeiro critério, você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 15 ao 26, tá? Quando Judas, ele acaba se suicidando, e Pedro, depois da ascensão de Jesus, ele resolve colocar uma pessoa no lugar. E Pedro, ele emite um critério que para ele seria importante, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 21 e 22. Preste bem atenção, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, e um deles se faça testemunha da sua ressurreição. Primeiro critério para ser apóstolo, que Pedro aqui deixa muito claro, teria que ser uma pessoa que foi testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Se a pessoa não for uma testemunha ocular da testemunha de Jesus Cristo, ele não pode ser apóstolo. E a gente vai confirmar isso depois, um pouquinho mais agora à frente. Vamos seguir. O segundo critério para ser apóstolo, que até Pedro acabou ferindo esse critério, que tem que ser alguém comissionado, ou seja, chamado diretamente pelo próprio Cristo. Ou seja, apóstolo não consagra apóstolo. Apóstolo não escolhe apóstolo. Quem a escolhe apóstolo é o próprio Jesus Cristo. Tá? Vamos aos textos que falam a esse respeito. Vamos lá. Primeiro texto que eu vou citar é do Evangelho de João, no seu capítulo 15, no seu verso 16, ok? João, capítulo 15, verso 16, onde diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vô-lo conceda. Então ele diz aqui, eu escolhi a vós, tá? Mas eu não vou ficar somente nesse texto, tá? Ele fala assim, escolhi, nomeei para que vocês vão e deem fruto. Outro texto que deixa muito claro que a escolha é feita pelo próprio Cristo, no caso, quando ele escolhe o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4 em diante, até o verso 9, diz assim: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você vê que Jesus Cristo ele aparece
para Paulo, para comissionar Paulo, tá? Ele chama o próprio apóstolo Paulo, você vê lá em Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, aqui é Deus falando com Ananias, Jesus falando com Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. A gente vê nesses textos aqui de 1 Coríntios, aqui, de Atos dos Apóstolos, a gente encontra duas coisas. Primeiro, o próprio Cristo comissionando Paulo, e automaticamente quando ele comissiona Paulo, ele chama Paulo, ele se torna uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ok? Então, tem que ser alguém que é testemunha ocular. O segundo ponto, tem que ser alguém comissionado ou chamado pelo próprio Cristo. Mais uma vez, apóstolo não consagra apóstolo. Qual é o meu argumento referente a isso? Você vê que Pedro ele tentou colocar Matias, mas Matias não teve nenhuma visibilidade em Atos dos Apóstolos. O que fica muito claro para todos que leem as Escrituras Sagradas é que Paulo foi o escolhido por Jesus no lugar de Judas, ok? E assim formando realmente os 12 apóstolos do Cordeiro. Terceiro ponto que eu considero também muito importante: o apostolado ele é confirmado, tá bom? Ele deve ser confirmado. E o próprio Paulo ele diz isso. Ele diz assim: 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11 e 12, diz assim: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência e por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é que o apostolado dele foi confirmado, tá? Por sinais, prodígios e maravilhas. Tá? Ressurreição, como houve, e outros sinais que o apóstolo Paulo apresentou. Tá? Vamos lá, a último questionamento também, né? Que eu acho que é interessante. A Bíblia, ela só reconhece 12 apóstolos. As Escrituras Sagradas, elas dizem muito claramente em Apocalipse 12 apóstolos que são reconhecidos. Tá? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. Então a Bíblia só reconhece 12 apóstolos. Eu acredito, irmãos, numa coisa. Existe muita gente sincera, não são todos, mas existe muita gente enganada. Ok? Então, apóstolo tem que seguir esses critérios. Se não houver esses critérios, não é apóstolo. Tá? Já desde lá, se você vê o Apocalipse, o próprio Paulo fala na Epístola de 2 Coríntios que existiam falsos apóstolos, pessoas que queriam o título de apóstolos. Eu acredito que muita gente faz isso por querer exercer autoridade sobre a igreja, uma autoridade que Cristo não concedeu. Tá? Apóstolos só foram apenas 12 dentro dos critérios aqui apresentados. Por gentileza, comente esse vídeo, fale a sua opinião, deixe sua opinião é aceita. Foi um questionamento que surgiu por parte de pessoas muito conhecidas, é um questionamento louvável. E falam também, Jesus Cristo não deu uns para apóstolos? Sim, ele deu uns para apóstolos. Mas quando fala que ele deu uns para apóstolos, foi para lançar os fundamentos da igreja, tá? Dar a nossa base, ministrar, ou nos ensinar a nossa base doutrinária. Está lá em Efésios 2, verso 20, para a gente fechar esse assunto. Que Deus te abençoe. Meu nome é Fausto Araújo e mais uma vez bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé.